Olá pessoal, nós de novo para a segunda parte da nossa aulinha a respeito de adimplemento das obrigações, as regrinhas gerais sobre o pagamento, hein gente? Lembrando, quem deve pagar, a quem se deve pagar, o que, como, quando, onde, são perguntas importantes para que a gente saiba pagar bem, da forma correta, para a pessoa certa e não correr o risco da gente ser cobrado de novo pela mesma prestação, ok? Então vamos começar falando a respeito de o que se deve pagar, né, gente? Qual é o objeto do pagamento? Gente, o ideal para nós aqui é o quê? Que o nosso credor receba exatamente aquilo que lhe é devido. Então, se você deve dinheiro, que pague o dinheiro. Se deve serviço, que cumpra o serviço. Se deve entrega de objeto, que entregue aquele objeto específico, ou genérico, ou aquilo que foi combinado direitinho com o seu credor. Nem sempre isso vai ser possível, mas a gente vai observar lá no artigo 313 que o quê? Que o credor não é obrigado a receber uma prestação diversa da que lhe é devida, ainda que ela seja mais valiosa, tá? Não é obrigado. Mas se ele quiser receber uma prestação diferente, ele pode? Lógico que pode. E por quê, gente? Porque nós estamos tratando de direitos patrimoniais disponíveis, que você vai tratar da forma que achar melhor. Se você quiser trocar, vender, alugar, arrendar, emprestar, ceder, abrir mão, pode. Pode, sem problemas. Olha, em relação àquilo que você deve, vamos falar algumas regrinhas aqui rapidinho sobre dívidas de dinheiro, que às vezes despertam algum tipo de dúvida, tá, pessoal? A princípio, o que vigora para nós é o princípio do nominalismo. Como assim, nominalismo? Você deve, tá, em dívidas de dinheiro, aquele valor X que está expresso no título da obrigação, que está nominalmente expresso no título da obrigação. O que é o título da obrigação, gente? É o documento que representa o vínculo obrigacional, a prestação que você tem que cumprir. Então pode ser um contratinho, pode ser uma promissória, pode ser um cheque, pode ser, né, uma confissão de dívida. Você tem um valor X ali, por exemplo, que você tem que cumprir. Então, isso é o que você deve, tá? Este é o valor devido. Mas eu quero chamar a atenção aqui, porque nas dívidas de dinheiro, você pode ter aqui algumas variações de valor, né? Principalmente quando você tem prestações periódicas. Quando você tem prestações periódicas para pagar anualmente, semestralmente, trimestralmente, é possível, a gente não tem problema algum, você estipular, por exemplo, reajustes. Tá? Os reajustes das prestações periódicas são perfeitamente possíveis, né? Nós temos aqui também a correção monetária para garantir também, vamos lembrar, a relação obrigacional ela é estabelecida entre devedor e credor. A gente costuma pensar muito na pessoa do devedor, que tem que cumprir e tal, mas vamos pensar também no credor. O credor, ele precisa receber a prestação, né, de forma equiparada ao valor que ela realmente tem. Imagine um devedor que fica ali muito tempo sem satisfazer a prestação, né? Essa prestação ela tem que ser corrigida, porque o que alguém te devia há 2, 3 anos não serve para comprar, não tem o mesmo poder aquisitivo de compra que você teria agora no momento presente. Então a gente precisa sempre buscar a preservação desse equilíbrio, viu, gente, patrimonial. Os pagamentos em moeda devem ser feitos sempre em moeda corrente, tá? Você não pode ter, por exemplo, previsão de pagamento, de circulação, por exemplo, de moeda estrangeira. Você sabia disso? Professora, mas como assim? A gente tem aqui várias situações de pagamentos em dólar. O que nós temos é o valor da negociação feito em dólar, mas quando você vai efetivamente cumprir a prestação e pagar, a gente faz o quê? O câmbio, a conversão para o valor que seria ali o dólar do dia. E você converte e faz o pagamento em reais, ok? Por que isso, gente? A nossa moeda é uma expressão da nossa soberania, né? Antigamente, a gente tinha aqui, né, por exemplo, pagamentos em ouro eram possíveis. Os metais preciosos hoje estão fora de circulação. E por que isso? Os metais preciosos, o ouro, era considerado um lastro para emissão de papel moeda. Então você precisaria ter uma reserva em ouro, hoje as reservas são em dólar, mas você precisaria ter uma reserva em ouro para poder emitir papel moeda. Lembra disso, hein? Sexta série você estudou isso. Então a gente tem aqui, logicamente, que colocar como circulação a nossa moeda corrente
fazer as conversões, como você viaja para o exterior, faz as compras lá em dólar, em libra, em euro. Quando chega a fatura aqui para você pagar, o que acontece? Existe uma conversão e você vai pagar em reais aqueles valores. Mesma coisa metais preciosos. Quando o Silvio Santos está lá sorteando, vamos sortear esta maleta cheia de barras de ouro que vale mais que dinheiro. Ele não vai te entregar ouro, né? Barra de ouro. Isso está lá no banco. Você vai receber um certificado das barras de ouro que vão ficar sempre dentro ali do sistema bancário. Você não vai sair carregando lingote aqui no meio da rua não, viu, gente? Bem que a gente até gostaria, mas não pode, tá bom? Bem, nós queremos falar um pouquinho também a respeito da possibilidade, gente, do objeto da prestação ser alterado, ok? Pode ser que você assuma uma obrigação hoje e, com o passar do tempo, essa obrigação se revela onerosa demais para um lado, né? Beneficiando demais o outro. Então a gente sabe que é possível, tá? Você solicitar a um juiz, mas isso tem que ser decidido na justiça, se não houver acordo entre as partes. Você pode solicitar alteração do valor ali do objeto da prestação, se ela se demonstrar excessivamente onerosa para uma das partes. Ao longo dos tempos, houve algum tipo de desequilíbrio contratual que provocou uma vantagem excessiva para um e um prejuízo muito grande para o outro. Então, se isso ficar demonstrado por circunstâncias externas, alheias ali à vontade das partes, é possível sim que você consiga na justiça fazer essa reflexão, fazer essa modificação e conseguir a restauração do equilíbrio ali da obrigação. Então, de repente, se você tem... Antigamente isso acontecia mais, agora nem tanto. Mas quando a gente tinha planos econômicos que até mudavam a moeda, mudavam taxas, isso é chamado de fato do príncipe. E a administração pública, por vezes, promovia alguns tipos de mudanças bruscas na economia que afetavam demais, né, as condições econômicas das pessoas. Então, em caso de um plano econômico X que fez com que a moeda se desvalorizasse rapidamente, e aí numa relação obrigacional você se sentiu muito sobrecarregado, aquilo foi um grande peso para você, é possível você fazer essa demonstração e requerer a alteração de valores, mas na justiça, viu, gente? Tem que demonstrar essa imprevisibilidade, esses fatos que ocorreram, sobre os quais você não teve controle, tá bom? E aqui eu tô falando das relações cíveis, a gente tem artigos bem parecidos também lá no direito do consumidor, tá bom? Se também existia esse desequilíbrio, é possível rever valores aqui, o objeto da prestação pelo juiz, ok? Outra coisa muito importante, hein, gente? Como se deve pagar? Qual a forma adequada para você pagar? Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que efetuar o pagamento mediante o devido comprovante, ok? Você precisa ter provas de que você realmente cumpriu a prestação. Porque pensa, você cumpre uma prestação direitinho, presta um serviço, paga uma quantia, entrega um objeto e não tem uma prova de que você fez isso. O que impede o seu credor, se ele for um mala, de falar, não, bem, você não me pagou? Não, eu não recebi. Não, eu não faço a mínima ideia de que você tenha vindo aqui em casa, não sei de nada disso. O que impede, gente? Pelo amor de Deus, hein? Por favor, guardem a sua quitação. O que vem a ser aqui a quitação, gente? É a prova, é o comprovante de que você cumpriu a prestação. É um direito seu, viu, devedor? É um direito seu. Se o seu credor não te der o devido recibo, nota fiscal, né, um comprovante, um ticketzinho, um canhotinho que ele assinou, se ele não te entregar isso, é até motivo para que você possa reter o pagamento, ou seja, não pagar. Enquanto ele não te providenciar o devido recibo, você não paga. Mas aí a gente vai lidar com uma questão um pouquinho preocupante. Pode ficar parecendo que o inadimplente, ao invés de ser o credor, é você. Pode ficar parecendo que você que está encebando, enrolando para não ter que cumprir a prestação. Sobre isso a gente vai falar um pouco mais adiante, a respeito aqui da consignação do pagamento, que é popularmente conhecida como depósito em juízo, tá?
Se por um acaso o seu credor não quer te dar o devido recibo, você pode sim, tá, depositar em juízo, pagar em juízo a prestação, ok? Para que depois o credor venha receber aquela prestação devida e fique tudo demonstrado ali na justiça que você fez de tudo para pagar. E quem não quis receber, quem não quis dar recibo, quem criou dificuldades, não foi você devedor, e sim o seu credor, ok? Isso é uma saída importante, interessante. A gente vai ver isso mais pra frente. Ok, gente, eu quero também chamar a atenção a respeito de algumas formas de pagamento que trazem uma presunção. O que eu presumo? Eu presumo, né? Eu suponho, eu imagino, tá? Então, a presunção é um meio de prova, tá? Então, devido às circunstâncias, eu imagino que o cumprimento da prestação tenha sido satisfeito. Mas a presunção que eu vou mostrar aqui para vocês, essas três presunções, são presunções relativas, das quais cabe prova em contrário, tá bom? Das quais cabe prova em contrário. Então, veja só. Quando eu tenho aqui a quitação, um recibinho, uma prova de pagamento, um comprovante, uma nota fiscal, né, uma autenticação, enfim, um carimbo, uma assinatura, que demonstra que eu quitei a última parcela de várias parcelas sucessivas. Ai, amiga, graças a Deus, olha aqui esse meu carnê, prestação 12 de 12 da minha geladeira duplex, né, frost free, de 3 portas, não é duplex, não é 3 portas. Ela abre assim e abre embaixo. Graças a Deus, agora eu acabei de pagar essa geladeira. Olha, a princípio, quando você olha isso, que tá a parcela 12/12 que está paga, você supõe, você presume, imagina que as para trás ali, ó, as anteriores também estejam quitadas. Essa é uma verdade absoluta, gente? Não. E por que não? Porque pode ser que você tenha deixado em aberto a prestação 5, a prestação 7 e não acertou ainda e tá tudo em aberto, rolando juro, rolando multa. E é uma presunção relativa, mas cabe prova em contrário. Pode ser que você não tenha satisfeito as prestações todas não, viu? Outra situação que eu quero falar. Quando você tem uma dívida principal, a gente presume que se você pagou a dívida principal, os juros estão inclusos. Porque o acessório, princípio da gravitação, segue o principal. Então, se eu quitei uma dívida X e ela tinha juros, ou multas, ou correções e tal, e eu apareço com o recibo, nossa, graças a Deus, paguei aquela minha dívida que eu tinha com fulano. Quem vê, supõe, presume que está tudo certo, tudo ok. Essa é uma verdade absoluta? Não. Por que não? Porque pode ter acontecido, é bastante comum, que o seu credor já cansado, você não paga, você não resolve, você não acerta, fica enrolando ele para pagar. Pode ser que o seu credor tenha aceitado receber pelo menos o principal, falando, olha, você me deve 5 mil, né? Só de multa, juro, correção, você já está me devendo 5.950, né? De todo esse tempo aí que você está me enrolando. Paga pelo menos os 5 mil e eu te dou um prazo aí, né? Faço uma ressalva desses acessórios, das multas, juros, correções, e esse resto aí que está faltando, esses 950, você me paga daqui 60 dias. É bem possível. Então, leia ali o recibinho que a pessoa está se gabando às vezes antes da hora. Tipo assim, ai, paguei os 5 mil, tá? Mas tem uma letrinha miúda ali falando que o credor ressalvou os acessórios e ainda quer recebê-los. Então, não é uma verdade absoluta, tá bom? Outra presunção de pagamento é a respeito da devolução dos títulos que representam a obrigação. Gente, você tem uma obrigação que está representada por um documento, um cheque, uma promissória, uma confissão de dívida, e é esse documento que o credor vai usar se ele precisar te cobrar na justiça, você concorda comigo? Então ele guarda isso muito bem guardado, guarda aquele cheque, guarda aquela promissória, guarda aquela confissão de dívida, né, para o momento realmente de você pagar. Se de repente você devia lá, você comprou um monte de bijuteria da sua colega e ela fazia vendas por promissórias. Se você aparece com essa promissória de volta, o que a gente imagina? Bom, se o credor devolveu a promissória, que era o título que representava a obrigação, que ela poderia protestar, né, poderia me negativar, poderia executar na justiça. Bom, se ela devolveu, quer dizer que está tudo certo, que está tudo bem, que está tudo pago. Mas esta é uma verdade absoluta? Também não. De que forma eu obtive essa promissória? E se eu surrupiei esta promissória? Pode acontecer.
E se for uma promissória simulada, fake, e a verdadeira realmente está ainda nas mãos do credor? Então existem circunstâncias que me levam a crer que está tudo certo, que a prestação está satisfeita, da forma adequada, que foi tudo beleza. Mas essa, gente, nem sempre é uma verdade absoluta e compensa você checar, você conferir se realmente a prestação está quitada, está zerada, está satisfeita, né, que cumpriu a prestação para não ser cobrado de novo ali pela mesma coisa, hein? Imagina, quem paga mal paga dobrado, já falamos isso antes. Então, se você paga uma dívida e não tem provas de que pagou, lá vem o credor cobrar tudo de novo, hein? Cuidado, vamos ficar ligados nessa história. E as últimas duas perguntinhas que a gente tem para comentar rapidamente dizem respeito a quando se deve pagar. Eu tenho que cumprir a prestação na data? Ou eu posso cumprir a prestação antes da data? Será que eu posso cumprir a prestação depois do momento combinado? E a outra questão é onde se deve pagar? Será que o devedor tem que ir atrás do credor? Será que o credor tem que vir atrás do devedor? Como é que funciona isso? Vamos dar uma olhadinha. A respeito de tempo da obrigação, gente, quando se deve pagar? Na data combinada. Então, tudo vai depender do ajuste que foi feito entre as partes, ok? Então, se houver contrato, a gente vai respeitar a data de vencimento que consta naquele contrato. Agora, se não houver nenhuma data prevista, gente, cuidado, hein? Porque aquela obrigação que não tem previsão de data de vencimento, presume-se devida à vista, ok? Pagamento imediato. Agora, é possível, né, que o nosso devedor queira cumprir a prestação antes da época devida? Você pode cumprir uma prestação antes do vencimento? Olha, poder pode. Mas será que o credor é obrigado a receber a prestação antecipadamente, gente? Será que ele é obrigado? Olha, eu quero dizer para vocês que não. Pode ser, de repente, um grande inconveniente para o credor receber uma prestação antes da hora. Vamos imaginar que você tenha vendido para o seu credor uma lancha, tá? Ele tem um rancho, tal, ele quer levar essa lancha para o rancho no final agora do mês de setembro, tá bom? Então, ele vai para o rancho no final do mês de setembro e combinou com você lá dia 30 de setembro essa entrega do objeto. Mas hoje, né, no começo do mês, você já quer cumprir essa prestação e já quer deixar essa lancha lá na porta da casa do credor. O credor, ele pode se recusar a receber a prestação? Claro que sim, gente. Aí você chega lá no começo, onde que eu vou botar essa lancha? Eu não tenho guarda-barco, eu não posso deixar isso aqui na porta da minha casa, que é Zona Azul. Quantos R$1.000 eu vou pagar de Zona Azul com essa lancha estacionada na porta da minha casa? Não quero receber a prestação, não vou receber a prestação. Então, realmente, viu, gente, o devedor, se quiser cumprir antes, até pode, mas ele precisa estar atento se isso não vai atrapalhar o credor de alguma forma, ok? Pode ser também, gente, que haja algum tipo de benefício do credor. Então, vamos supor, se você está pagando uma prestação antecipadamente, ok? Então, o credor está recebendo esse dinheiro antes da hora. Vamos imaginar que houvesse cobrança de juros conforme a data do pagamento, né? Se você paga bastante antes e já entrega, né, beneficia o credor antecipadamente, você vai poder, por exemplo, buscar um ressarcimento desse valor de juros. Também é perfeitamente possível, tá bom, pessoal? É perfeitamente possível. Muito bem. E nós temos também algumas situações aqui que levantam a seguinte pergunta: será que o credor, vamos inverter agora, o devedor pagar antes, a gente está vendo que até pode, desde que não haja prejuízos ao credor. Mas e se de repente o credor quiser te cobrar a prestação antes dela vencer? Isso é possível? O credor pode bater lá na sua porta e exigir a prestação antes dela estar vencida? Sim ou não? Olha, gente, nós temos as hipóteses do artigo 333, tá? Você vai olhar lá os incisos que elencam situações nas quais o credor, ele sim está autorizado por lei, tá, a cobrar uma prestação antes dela estar vencida. E eu vou te explicar muito bem aqui por que disso, a razão disso, que é muito simples. O credor, gente, em algumas circunstâncias, ele percebe que se ele não correr o quanto antes para receber uma determinada prestação, ele corre sério risco
de não ser satisfeito. Então ele tem que correr para não ter o risco de ficar sem receber aquilo que lhe é devido. Por exemplo, em caso de falência do devedor. O devedor está devendo para um monte de gente, não vai ter condição de pagar todo mundo e declara falência. Você fica sabendo dessa falência. E aí, para que serve o processo de falência? Para levantar tudo que o devedor tem, formar uma fila e ir pagando os credores. E a pessoa que declara falência, todos os seus débitos vencem antecipadamente. Então você, credor, que só tinha dinheiro para receber no ano que vem, de uma promessa de pagamento futuro, etc e tal, você corre e entra para essa fila, antes que corra o risco de ficar sem receber, tá? Então todas as hipóteses, depois vocês vão dar uma olhadinha no podcast lá, vão ouvir o podcast e vão ver as hipóteses em que o credor fica lá morrendo de medo de levar cano. E aí o legislador fala, calma, credor, nesses casos aqui que você pode de repente estar com medo de levar cano, é possível cobrar a dívida antes mesmo dela estar vencida. Você não vai ficar no prejuízo não, tá? Então é possível, mas são situações bem específicas, tá bom? Ok, e por fim, mas não menos importante, vamos falar a respeito de lugar do pagamento. Gente, onde se deve pagar? Qual é o lugar adequado para fazer o pagamento? É no domicílio do devedor? É no domicílio do credor? É no lugar... Onde que é? Olha, na verdade, gente, o que vale é o que foi ajustado entre as partes, ok? Então você tem, repetindo, o título da obrigação, um contratinho, o documento que simboliza a obrigação. Ali, possivelmente, vai estar escrito como é que vai ser feito o pagamento. Será que o devedor vai até o credor para pagar? Será que o credor vem atrás do devedor para receber? Então, o que ficou ajustado no contrato é o que vale. Tranquilo? Opa, sumiu aqui a minha imagem. É o que vale. Agora, se nós temos aqui uma ausência, uma omissão contratual que não especifica onde será cumprida a prestação, então a nossa regrinha, daquela colherinha de chá que o devedor sempre tem, o que vai prevalecer é que a prestação vai ser satisfeita no domicílio do devedor. Lembrando, hein, gente, essas regrinhas sobre domicílio, vocês viram em civil parte geral, tá? Então nós temos o domicílio voluntário, que a pessoa reside ali no local com intenção definitiva. Nós temos a possibilidade do devedor ter múltiplos locais de residência, tem uma casa em Uberlândia, tem uma casa em São Paulo, tem uma casa em Ribeirão. A gente tem que ver onde que ele estabeleceu a sua residência definitiva. As pessoas jurídicas também tem a questão da sede. Nós temos os domicílios fixados por lei também. De repente você é servidor público, então nós temos o domicílio ali da sua lotação. De repente você está cumprindo pena por algum crime, então é o local onde você está cumprindo pena. De repente você representa os interesses de um incapaz. E o incapaz, onde é o domicílio dele? Não é onde o incapaz está ali morando. É no local onde está residindo o seu representante. Então, essas regrinhas sobre domicílio, vocês vão reportar, vão recordar lá de Direito Civil, parte geral, tá? Direito Civil 1. E aqui o que a gente tem que falar é justamente isso. Se nada foi combinado, prevalece o domicílio do devedor, tá? É ali que vai ser cumprida a prestação. Salvo, gente, algumas circunstâncias especiais. Por exemplo, se você está negociando uma compra e venda de um imóvel, tá? Onde é que a prestação vai ser satisfeita? No local da situação do imóvel. Por quê? Por conta do registro imobiliário. Então, se você tem uma pessoa que é de São Paulo, a outra pessoa que é do Rio de Janeiro, né? O carinha de São Paulo tem um imóvel aqui em Uberlândia que ele está vendendo para o carinha do Rio de Janeiro. Onde será cumprida a prestação? Lá em São Paulo, onde é o dono do imóvel? Lá no Rio de Janeiro, onde é o comprador interessado no imóvel? Ou aqui em Uberlândia, que é onde está situado o imóvel e onde toda a papelada, o registro, a escritura tem que ser organizada? Não é aqui em Uberlândia? Circunstância própria. Se você tiver, por exemplo, uma obra, uma construção para ser feita, logicamente que é no local que vai ser aquela construção. Eu sou de Uberlândia, contratei uma empresa construtora de Uberaba para reformar um imóvel meu que está situado em Araguari. Onde é que vai ser cumprida a prestação? No domicílio de quem? Do devedor, que é a firma a construtora? No meu domicílio, que eu estou morando aqui em Uberlândia? Lógico que não.
lá em Araguari, que é onde será feito o serviço naquele local. Vocês estão comigo, gente? Então, a gente precisa realmente saber sobre todas essas dicas, quem deve pagar, como, quando, onde, de que forma, para a gente não correr o risco de pagar mal e ter que pagar dobrado, cumprir a prestação toda de novo. Quando eu falo pagar, viu, gente, não é pagar valor em dinheiro, não. É satisfazer a nossa prestação. Pode ser entrega de coisa, pode ser entrega de quantia, pode ser prestação de serviço. Como a gente já viu, existem vários tipos de obrigação para a gente cumprir. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aulinha, né? Fixem bem na cabeça essas regrinhas gerais sobre o pagamento, que vale aqui para praticamente tudo. E depois a gente volta com várias formas especiais de pagamento. Existem formas diferentes de você se ver livre do vínculo obrigacional sem ser daquela maneira inicialmente combinada entre as partes. A gente vai falar bastante sobre isso. São 8 formas especiais de pagamento e eu quero vocês aqui comigo nessa sequência, tá bom? Obrigada, viu, gente? Até mais!